Fala, Berrecas, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Gustavo Henrique, vulgo Gusta Berreca, psicólogo clínico, e aqui do meu lado está a... Laura Fernanda, vulgo Laura Berreca, terapeuta ocupacional e estudante de psicologia. E aqui do meu lado estão os... Lucas Vinícius, psicólogo clínico, vulgo Lucas Berreca. E Lara? Lara Fernanda, hein? Nome de famosa, hein? A gente tem o prazer de ter uma famosa nesse podcast. E do meu lado está o grande... Eu, psicólogo Luciano Martorelli Moreno, vulgo Luciano Berreca, que começamos aqui essa empreitada junto com o nosso querido sócio e comentarista que está aqui ao nosso lado, o vulgo Voz de Veludo, né? Vou passar a palavra para ele, para que ele faça suas formalidades. Pedro Quaresma, é difícil me acostumar com esse apelido de voz de veludo, viu? Para mim, eu não ouço veludo nenhum na minha voz. Pelo contrário, acho que a voz ouvida de dentro fica bem esquisita, de fora talvez fique melhor do que ouvida pelo meu ouvido mesmo. Mas, bom... Ô Pedro, eu acho que a minha voz é melhor ouvida de dentro do que de fora. Vocês podem falar. Pedro, será que poderíamos considerá-lo o Sidney Magal da psicologia? Ô, louco. Ou o Vando? Jogando livros de análise do comportamento para você no palco. Meu Deus. Bom, Pedro Quaresma, sou psicólogo clínico também. Venho aqui ajudar o pessoal dos Berrecas a fazer alguns comentários. E hoje a gente tem um episódio bem interessante. É um episódio que vai falar um pouquinho a gente vai levantar alguns números, algumas impressões, algumas lembranças, algumas ideias sobre como começou o Berrecas Cast Fit Dia de Lab e quase que uma conversa de balanço, né? Poderia ser uma mesa de bar para a gente bater um papo, mas não é. Agora são 11 horas da manhã, na hora que a gente está gravando, e a gente vai fazer isso agora, antes do almoço, para dividir com vocês que estão acompanhando a gente desde o início. Perfeito. Eu queria que, assim, eu estava participando ali, né? Ou, de repente, o dia que o Lucas chegou em mim e falou, ô Luciano, convidaram a gente para tocar um podcast. Ele falou... Na verdade, não, convidaram o Pedro Quaresma, né? Convidou a gente para fazer uma parceria. Fazer uma parceria, não foi nem um podcast. A gente nem sabia o que era, né? Era uma parceria e eu acho que a ideia surgiu lá durante a conversa, né? Convidou para a gente fazer uma parceria, o pessoal lá da DIAD, né? O Pedro Quaresma da DIAD. Mas, na verdade, era Agir e Pensar ainda na época, né? Eles falaram assim, Pedro do Agir e Pensar. Não foi, Pedro? Você foi pelo perfil ou foi pelo perfil da DIAD já? Eu não lembro por qual perfil eu chamei vocês, mas eu já estava na DIAD, a gente já vinha com o projeto da DIAD, mas eu também sou do Agir e Pensar, né? Então a gente tinha... Eu acho que era mais conhecido pela Agir e Pensar e hoje sou mais conhecido pela DIAD. Porque eu lembro que você estava presente nas lives dos Berrecas e tal naquela época também, né? Você já acompanhava a gente fazia um tempo. Daí na hora que você mandou a mensagem, eu falei, cara, que massa, né? O cara fera aí que divulga conteúdo de análise do comportamento também, querer fazer uma parceria. E aí a primeira conversa foi comigo, inclusive, né? Porque o Luciano, ele não se mistura, né? Então, assim... Eu sou o homem dos negócios. Especial, eu sou o homem dos negócios. Eu só venho quando é para fechar o contrato, assinar o contrato, aí eu venho assinar o contrato. Mas ele tava atendendo. Dizem que o Luciano não responde mensagem, né? Nossa, mais ou menos. Mas isso aí a gente teve que brigar no começo para ele começar a responder mesmo. Quase, ai, não, eu trabalho muito, não posso responder. Quase essa cara, mentira. Só ignorava ele mesmo, porque ele ficava bravo. Mas não de mim, das pessoas. Mas então o Luciano estava numa reunião um dia, né? O Berrecas Cast surgiu. Então o Pedro conversando comigo no primeiro momento para a gente fazer uma parceria entre Canal dos Berrecas e Dia de Lab. Depois o Luciano veio para a conversa, a gente conseguiu alinhar essa questão de fazer mesmo um podcast, que era uma ideia do Pedro também, né? Porque, Pedro, eu lembro até hoje que a gente falou, Pedro, então o que a gente vai fazer, cara? Qual que é o objetivo de vocês, né? Ele falou, cara, a gente quer um podcast. Nós, os Berrecas, tínhamos interesse em ter um podcast, mas se não fosse pelo Pedro Quaresma naquele dia, eu acho que não teríamos tido. Inclusive, isso rendeu frutos para nós agora, na nossa vida pessoal aqui em Assis, que nossa surgiu vida um podcast, profissional, né? Nessa vida profissional também, mas pessoal, porque desenvolvimento, né, de conviver com várias pessoas da cidade, que agora a gente tem um podcast presencial. Isso, né? Então, se a gente morasse tudo perto, estaríamos fazendo, inclusive, Berrecas Cast aqui, presencialmente. Né? Inclusive, aqui a gente está falando do Estúdio BK, né? A gente montou um estúdio agora. Então, as transmissões do canal dos Berrecas, as transmissões do estilo do Berreca Cast, Fit Dia de Lab,
são feitas aqui no estúdio. A gente tem uma estrutura bem bacana agora. O áudio vocês podem ver. Para quem acompanha a gente desde o começo, lá desde quando tudo isso aqui era mato, vocês podem perceber que o áudio, a qualidade de imagem, tudo vem melhorando aí. A gente vem tentando melhorar para que vocês tenham uma experiência muito melhor aí. E o poder vou dizer que vocês não ficaram mais bonitos, não. Eu também não vou ficar convencido, tá? Vocês estão iguaizinhos. Isso. Não chega a ficar bonito. Mas, ó, é muito legal, porque eu procurei vocês lá no início para fazer uma parceria. A gente não tinha exatamente assim, a ideia exata do que sairia da parceria, mas a nossa ideia era ter um podcast. Eu não queria fazer isso sozinho. Eu não queria que fosse um podcast de entrevistas. Eu gosto muito mais da ideia de como é o BRCast, que é um bate-papo com várias pessoas participando e tal. E aí, a partir daí, começou a conversa. E o primeiro episódio foi o episódio que até hoje é o episódio que todo mundo ama. A gente até pode falar disso daqui a pouco, mas a gente abriu com chave de ouro, que foi com o Roberto Banaco. E assim, é muito interessante, porque voltando um pouco na minha história aqui na Gere Pensar e nos cursos presenciais, a primeira pessoa que fez um curso presencial aqui em Santos, que veio de fora de Santos, foi o Roberto Banaco. E eu queria trazer alguém de lá. Conversei com a Liane, uma psicóloga, Liane da Haas, conhecida, trabalha com transtornos alimentares, amiga próxima minha. Conversei com ela, ela falou: Pedro, não vai trazer ninguém, traz o Roberto Banaco. Não traga ninguém fora ele. Primeiro você convida ele. Se ele não topar, aí você parte para outros convites. Vai direto no maior, ela falou isso para mim. Eu conversei com o Roberto, ele veio pela primeira vez, e aí de lá para cá, muitas coisas foram acontecendo, e o Roberto sempre está à frente, esteve à frente também da abertura aqui do nosso podcast, né, Lara? Mas peraí, Só só deixa eu fazer correção, uma... Pedro. O primeiro episódio não foi com o Roberto Banaco, esse foi o segundo. O primeiro episódio foi com você. Tabu, consumo de substâncias psicoativas, e que é muito bom, por sinal. Nossa, eu adoro esse episódio, tá? Eu lembro. Nossa, esse episódio é muito legal. Cigarrinho do capeta. E sabe o que é melhor? Sabe o que é melhor? Ele tava falando no primeiro episódio, eu tava falando, esse Pedro, sem modéstia nenhuma, falando que é adorado, que não sei o que. Eu também falei, nossa, né? Ele é... E spoiler para quem não está vendo as imagens, o Pedro ficou roxo de vergonha. Mas sabe o que é? Que eu estava tratando o primeiro episódio como um episódio do Roberto. Aquele nosso foi um piloto e que deu certo e foi pro ar, né? Mas o primeiro episódio com convidado seria o Roberto. Eu sou intrometido, não me sinto convidado, não. Mas, ô Pedro, o seu, inclusive, é o top 5, o primeiro episódio. Então, assim, foi um episódio também que é bem querido, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive. Ele é o quarto da lista do top 5 do nosso podcast. Podcast ou podcast? Como é que fala, gente? Até hoje eu não sei. Cada dia eu falo de um jeito. Tô aí, né? Na pista. A rádio online. Rádio online. Quais contribuições você tem a fazer, Pedro? Olha, eu fiquei pensando aqui, eu fui pegar os dados. Você tinha trazido uns dados, né, Lucas, de horas de reprodução do BRCast. E aí vai vendo. Nós tivemos 8.700 horas de reprodução até agora do BRCast. Se a gente for pensar que o dia tem 24 horas, nós tivemos, então, 362 dias completos de reprodução do BRCast. É quase um ano de pessoas ouvindo o BRCast ininterruptamente. Se uma pessoa fosse ouvir, ela teria que ouvir o ano inteiro, sem parar, nem para dormir, para dar todo o número de horas que a gente já completou aqui em termos de ouvintes, né? Isso é muito legal. Isso é muito feliz, porque a gente está conseguindo fazer divulgação com qualidade, com humor, com leveza, e as pessoas abraçaram a causa, cara, estão ouvindo. Sabe o que é legal, Pedro? A gente volta e meia, o pessoal manda lá no post story, ouvindo o BRCast, marca na a gente. academia. Na academia. O maluco postou na academia, já deu ó. risada disso aí, né? Como é que foi? Eu falei pra ele assim, o maluco postou o story, né, escutando o Jander, eu falei, ô louca, Jan, melhor pré-treino que existe. Direto. O Gusto, inclusive, tem um rolê que ele escutou um episódio, né, depois ele vai falar melhor aí, na academia também, né, então
Mas ficou muito gostoso de ouvir, né? Eu acho que os convidados vêm também e tem uma fala muito bacana. A gente seleciona convidados aqui com muito carinho, né, para vocês. Eu acho que a gente ganha, porque a gente está aqui interagindo, isso é fantástico, é uma experiência fantástica, mas quem ganha mais são os telespectadores aí, nossos ouvintes, né? E depois que entrou Lara e Gusta, né, aí a gente conseguiu ampliar ainda mais o leque de possibilidades, né, porque temos o Gusta Infiltrado, que estuda aí as terapias cognitivas, né, cognitivos comportamentais, né, não sei, se me corrija se eu estiver errado, Gustavo. E a Larinha também, que é uma profissional que veio de outra área e também é estudante de psicologia, né, então vejo que é um bate-papo que pode atingir públicos ainda maiores, né, já atingimos estudantes e profissionais, eu acho que agora a possibilidade é ainda maior. Que bom fazer parte desse projeto, né? Essa equipe, né, que eu acho que agora ficou uma equipe, a equipe dos Berrecas, né? Antes, no início ali, quando a gente começou, era eu e o Lucas, e a gente rebolava aqui para organizar a agenda, rebolava para fazer as produções, para editar, para ter ideia. E não era um rebolado muito bonito, né? Como não, você disse, né, Pedro? Exatamente. A gente não ficou mais bonito com o então rebolado também não tá lá aquelas coisas. Aí a gente tem a Larinha aqui, que é dançarina, para rebolar e fazer muito melhor que todos nós. Não. Solta a voz, Só Lara. um parênteses, eu era bailarina clássica, gente, rebolado aqui não tem, é tudo engessado. Mas aproveitar isso que os meninos falaram, né, da gente ampliar a equipe e tal, e o quanto que é legal, né, a gente poder ver, assim, que o podcast, né, e acho que o canal como um todo começa, né, dentro da psicologia, assim, o quanto que hoje a gente está vendo que está expandindo, né, sempre tem convidados aí que não são da área da psicologia, eu vejo colegas, às vezes, que não são da análise do comportamento, que estão ouvindo o nosso podcast, que estão vendo, né, as nossas lives, isso é muito bacana. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, né, a gente já tem um convidado aí que é da educação física e que vai fazer uma live com a gente falando da análise do comportamento e interdisciplinaridade. Então, assim, que legal, né, que a gente tem expandido essas fronteiras aí, porque a análise do comportamento, ela, na minha humilde opinião, ela não deve ficar restrita à psicologia, né? Então, isso é muito bacana. Lara, até porque a análise de comportamento já é uma coisa que eu vejo interdisciplinariamente. Eu não sei se essa palavra existe, mas eu vou utilizar aqui, desculpa meu português um pouco atravessado, mas... Aqui ela existe, Gusta. Neologismo. Aqui ela existe. Neogustismo. Exato. Neoberrequismo. Mas, por exemplo, eu converso com o pessoal da medicina veterinária e aí dúvidas com relação a comportamento animal, muitas vezes as técnicas comportamentais estão lá. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma colega minha que é veterinária, que tem um gato no qual eu estou condicionando ele a entrar mais dentro de casa, que é um gato da rua, e meu gato está muito bravo com ele. E ela falou assim, faça aproximações sucessivas. Então, vá reforçando o comportamento deles a partir... E ela é veterinária, e ela sabe disso, né? Como que a análise de comportamento, ela se espalha. Tem uma frase do Skinner que ele fala o seguinte, vai chegar um ponto em que a análise do comportamento, o mundo não vai mais precisar da análise do comportamento, porque ela já vai estar intrínseca dentro da sociedade. Eu acredito que a gente já está caminhando para isso. Mas aí acho que a gente ainda vai precisar muito do behaviorismo, acho que de fato. Muito boa fala, Gusta. Isso Pedro, vindo de um terapeuta cognitivo comportamental, tá? Tá vendo, Pedro? Falando que ele é infiltrado, a gente vai ter que cortar as asinhas dele, viu? Mas, ô Pedro, você falou... Manda teu endereço em box, Gustavo, que a gente vai dar uma passadinha, vai conversar de perto. O famoso me compra na porrada, gente. É o famoso salve. Vai colocar ele no cantinho do castigo. Ô Pedro, é melhor você se controlar, porque você tá no departamento médico ainda, então olha lá, hein? Eu tô meio zoado. Mas, ô Pedro, você falou... Pode falar. Eu estava separando aqui fazendo mais umas contas enquanto a gente conversava, né? Essas 8.700 horas de reproduções do BRCast, se a gente fosse pensar que para dar a volta ao mundo de avião, partindo do Brasil, a gente demora 75 horas, né? Daria para dar 116 voltas ao mundo. Tá bom para vocês? Então, se a gente for pensar aqui que de barco, tem um francês, o François Gabart, cruzou o mundo em 42 dias, daria para dar 8 voltas ao mundo ouvindo o BRCast. Só para levantar. E aí eu vou deixar a pergunta para vocês aqui. Qual é o episódio preferido de cada um de vocês? Ô Pedro, vamos aproveitar então já essa Não, só queria falar um negócio. Esse negócio de volta ao mundo, é por isso que eu sou tão brisado, então, por causa de tanta volta. A gente fica tudo tonto, né? Mas, então já que você falou em volta ao mundo, vamos pegar um dado importante aqui. 98% dos nossos ouvintes são do Brasil. Mas a gente tem
pessoas ouvindo a gente nos Estados Unidos, em Israel, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, falar, na Itália. né? Porque A tradução, né? Tá em Germany. Aí eu falei, eita, Alemanha. Tá com delay. Aí, Portugal, Itália, Argentina. Paraguai, Irlanda, Suíça, Isso. França, Esse Nigéria. Netherlands aqui é o quê? Sim, nossa, tem em vários lugares aqui, a gente tem 1% ali dos nossos ouvintes. Acho que é Nova Zelândia, não é? Deve ser Nova Zelândia. Não, Nova Luxemburgo, Zelândia falando. é New Zealand. Então não é não. Aí, tá vendo? Tô sabendo legal. Então, Netland. Essa parte a gente vai deixar só para vocês darem risada da gente. Tá? Isso aí. Mas assim, então, a gente tá dando a volta ao mundo aí, com o podcast também, tem a galera ouvindo aí, provavelmente brasileiros aí que estão pelo mundo aí, espalhando análise do comportamento e buscando conteúdo de análise do comportamento, a gente tá conseguindo alcançar eles. Isso é muito gratificante. Mas quem que vai começar falando qual episódio que mais gosta aí? Não, eu quero saber de vocês, do Pedro, depois o Luciano e o Lucas, depois a gente. O Pedro já falou lá no começo. Que é o dele, é o sobre entorpecer. Mentira, é zoeira. Olha, o que eu mais gostei de fazer, eu participei de muitos, na primeira temporada acho que eu participei de todos, né? O que eu mais gostei de fazer, eu adorei participar de muitos mesmo, mas o que eu gostei muito foi da Mônica Valentim. Se não me engano, é Por uma Vida com Sentido, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome, mas eu gostei muito de participar daquele episódio, foi quase terapêutico, para falar a verdade para vocês. Muito, muito gostoso ouvir a Mônica Valentim falando sobre valores, sobre ideologia, sobre escolhas, ouvir a trajetória dela dentro da psicologia, como foi a escolha dela por guinar um pouco para as terapias contextuais e começar a fazer algo que naquela época não se fazia muito. Essa saída do laboratório para a prática, do laboratório para as questões mais existenciais e tal, é uma saída muito dolorida para muitos terapeutas que têm uma formação na psicologia experimental, né? Ela viveu isso lá no início, cara. Isso foi muito tocante para mim. Então, eu gosto muito desse episódio. Eu sou da seguinte opinião, eu vejo que assim, né? Vai parecer até piegas o que eu vou falar, né? Mas depende do que você pergunta, Augusto. Então, assim, qual episódio você gostou fora falando de análise do comportamento, mas não só de análise do comportamento, né? Que nem o Pedro falou, o episódio do Banaco foi algo que me marcou muito, né? Porque escutar ele falando do jeito que ele falou sobre essa parte da vida dele, porque a gente tem muito acesso à produção acadêmica dos profissionais, né? Então, quando você pega um profissional como ele, que é uma referência, né, que é uma inspiração para todos nós, e fala da vida dele, fala da forma como ele enxerga o amor, da forma como ele enxerga relações de vida. Como ele construiu isso, relações com os filhos dele. Eu acho que fala assim, tô no caminho certo, né? Então, eu não preciso me tornar um robô para ser um profissional que vai ser admirado. Mas assim, gostei de vários episódios. Só que eu vou escolher um, né? Não vou ficar em cima do muro, não. Calma aí. Vai falando, Luciano, que eu vou escolher um. Não vou falar nem que gostou, né? Porque daí não vou gerar desconfortos, mas assim, um dos episódios que a gente fez, e o Pedro infelizmente não participou, mas que foi muito engraçado de gravar, foi o episódio com o Germano, que a gente gravou fora do horário aqui, a gente gravou em outro momento. E eu acho que foi um dos primeiros que o Gustavo participou, não foi, Gustavo? Foi, e o Gustavo... Foi. E a gente gravou fora de episódio, e foi muito engraçado. A gente deu muita risada até em bastidores, assim, a gente não teve a gravação... Com a escolha do Germano também, verdade. Foi o Germano que falou pra gente gravar em outro horário e tal, beleza? Então foi muito engraçado gravar com ele. Mas por quê? Porque aconteceu? O Germano, ele tava num happy hour antes do episódio, né? Então, assim, ele tava ok e tal, tava tranquilo, só que daí a gente deu muita risada nesse dia por conta disso. A gente falou sobre histórias engraçadas e tudo mais. Então, verdade, eu acho que esse pré e pós-live, pós-episódio, verdade. Voto no do Germano também. Tanto que terminou o podcast, a gente ficou, tipo, mais 1 hora quase falando. Eu lembro que a gente ficou um tempão eu falando. Eu entrei também, vocês me chamaram, eu tava Nossa, na... é verdade, Eu tava na piscina, vocês me ligaram, mandaram um link, eu entrei. Verdade, o cara tava de férias, a gente encheu o saco dele, verdade. Verdade, a gente puxou o Pedro de férias, mas a gente puxou ele no off, não foi nem na gravação mesmo. O do Germano tem 2 votos aqui já, então, verdade. Sim. Não, mas foi bacana. O do Germano foi muito bacana, eu acho que foi um dos primeiros que foi o primeiro que o Gusta participou, também foi legal. Eu acho que também marca por isso, né? Mas, assim, de falar, eu não vou nem
fomentar mais aqui o episódio do Roberto Banaco sobre o amor. O da Mônica também, nossa senhora, foi Então, assim, como o Pedro disse, foi uma terapia. Isso que é sacanagem, né? Teve muito É. episódio bom e muito profissional aqui. Uhum, E cada um no seu tema, né? E todos foram proveitosos, se você Sim, escuta. sim. E Então, o que é legal é assim, por exemplo, a gente teve temas como, por exemplo, psicologia forense, a gente teve temas, agora recentemente, psicologia hospitalar. Temas que a gente. Os ismos do behaviorismo. Isso, a gente tem que garimpar para achar conteúdo sobre isso, e aí ouvir os profissionais que têm esse conhecimento falando ali com toda aquela paixão, com todo a bagagem que eles têm. Cara, isso é fantástico para a gente aqui, e eu acredito que para quem escuta aí também deve ser tão agradável quanto para nós. O episódio também da Cláudia Oshiro com a Milena também foi muito bom. Sim. Né? Para a prática de terapeuta. Show. Bacana. Bom, vamos lá. Escolham vocês dois agora. Vocês dois fica agora. sabor, Olha, eu vou dizer por mim, eu não vou falar o que eu gostei. Meu crivo de avaliação é quais eu gostaria de estar participando. Eu amei o do amor, amei o do amor do Banaco, eu acho, nossa, sensacional. Mas eu elenco aqueles que eu gostaria de ter participado, porque eu gostaria de ter participado do amor, só que eu acho que eu ia ficar calado o podcast inteiro. Eu não ia ousar abrir a minha boca, porque, gente, aquilo lá foi perfeito. Foi perfeito. Eu ia falar, Banaco, fala até cansar. Mas um podcast que gostaria de ter participado, que é Meus Crivos, de realmente que foi muito legal para mim, foi muito proveitoso, foi o primeiro a respeito de drogas, porque eu lembro que eu estava estudando no carro e como eu tenho uma experiência em comunidades terapêuticas, né, com usuários de drogas, eu gostaria de trocar muita experiência, né, de pessoas que já presenciaram, já trataram a respeito do assunto. Temos que gravar a parte 2, então. Exato. Eu gostei muito da adolescência. Eu lembro que tinha uma fala do Pedro com a Ila, que eles falam sobre os índios segurar, né? Agora eu não lembro exatamente se eles contêm os jovens, porque os jovens eles têm comportamento de risco, né? E na hora, eu lembro que eu estava na academia e eu falei assim, gente, se for parar para pensar, até hoje meio que acontece isso, porque a gente estava em pandemia, e eu falei assim, gente, mas já parar para pensar que hoje são os jovens que normalmente estão se expondo aos riscos com relação à pandemia, diferente das pessoas mais adultas, idosas. Eu falei, olha que interessante, né? Até hoje acontece isso. E teve outro então, da adolescência, de drogas, e teve o DIACT. Nossa, o DIACT, acho que com o... Ai, me recordem qual que é o nome do convidado. Thiago Alfredo Ferreira. Nossa senhora, foi aí que eu comecei a falar, nossa, ACT é sensacional. Você não vai falar o da Giovana Rocha, não? Da Giovana Rocha, fiquei nervoso. Ele ficou em choque. Ele mandou no IOB pra gente. Ela é a presidente da BPMC mesmo? Aliás, ela é a diretora da BPMC mesmo? Eu falei, não, ela é a presidente da BPMC. Aí eu fiquei em choque. Eu ficava com respondentes o podcast inteiro. Eu tinha medo de abrir minha boca. Nossa, mas muito legal. Sabe o que eu tô lembrando aqui, antes da Lara falar o que ela mais gosta? Na nossa última gravação com o Danilo Faleiros, ele começou falando, nossa, que legal que eu tô com vocês aqui, fico muito feliz de ter sido convidado e tal, e porque eu sou fã de vocês, eu ouço vocês no carro aqui no trânsito de São Paulo, vocês me acompanham, agora eu tô aqui falando com vocês, então quer dizer que as pessoas que são nossos convidados, nós deveríamos ser fãs deles, eles estão sendo fãs do Berrecas Cast de uma forma geral, né? Isso é bem legal. É demais, cara. Acho que troca de reforçadores ali, né? A troca de reforçadores. Exato. E teve de habilidades sociais. Eu não lembro quem o convidado também, mas... Germano falou de habilidades sociais, viu? Ai, será? Eu não lembro. Eram duas convidadas. Acho que eram duas convidadas. E aí eu lembro foi Cláudia Oshiro. Isso. Que eu lembro que teve uma fala do Luciano que elas foram contando, tipo, habilidades, né, de sociais. Aí ela foi fazendo uma lista, assim. Eu lembro que o Luciano falou assim, nossa, eu não me enquadro em nenhuma dessas daí que você falou. E eu lembro que eu estava na academia, comecei a dar risada. Eu falei, eu também não. Mas basicamente isso. E você, Lara? Ai, gente, eu posso dizer que eu amo todos. Não tem, cada um traz algo de especial, né? Assim, para não dizer que eu vou ser repetitiva, vocês sabem qual é o meu preferido, né?
que é o do Roberto Banaco, realmente, assim, para mim, acho que porque foi meio que o início do podcast, né? Eu já acompanhava o trabalho do canal, eu admiro muito o trabalho do Roberto, e, assim, para mim ainda é muito bacana e surpreendente, né? Porque eu vim muito da análise de comportamento engestadinha, assim, aquela coisa bem do experimental, do tradicional, e daí você vê, assim, um grande profissional, uma grande referência falando de amor, né? E que coisa linda, e a gente vê, não, a análise de comportamento não é aquela coisa fechadinha, né? A gente tem, né, muito aí a oferecer, né? Então, assim, como vocês também pontuaram, ele fala muito da vida dele, da história dele, isso é muito bonito, né? Ele se abrindo para a gente, se vulnerabilizando, então é o meu preferido. Mas para não dizer que eu vou falar só desse, né, que todos vocês já citaram, que realmente ele é muito marcante, um que eu gostei muito também foi o da Cacá, que ela fala de cuidados paliativos, né? É uma área que eu acho bastante interessante também, adoro. E, enfim, aquele episódio dela é encantador. Você vê ela falando com muita propriedade, com muito amor, muita paixão a esse trabalho que ela, né, se dedica. Então, vou deixar esse daí, além do Banaco, que é o do meu coração. Mas sabe uma Esse coisa que eu daí... vejo? Oi, pode falar, Lucas. Por exemplo, se a gente pega o episódio do Bruno Strapasson, que ele falou sobre o Watson, é uma coisa que, assim, é difícil você encontrar disponível, né? Então, foi um episódio muito marcante também, né? É o que eu falei, né? Como muito do que a gente gravou. Então, por isso que, assim, é até injusto conosco a gente escolher um só. É uma sacanagem, porque não tem como, entendeu? Não dá, é muito difícil. Olha, o Bruno Strapasson, ele é a revista Caras do análise do comportamento behavioral. É muito bom. O cara traz vários detalhes sórdidos, assim, coisas que você não imagina. Curiosidades, né? Incríveis. Curiosidades, assim, é muito legal também a chance que a gente tem aqui de trazer os analistas do comportamento, que a gente lê nos livros e tal, para um ambiente mais informal, né? Você chamar ele de Cacá, o outro só de Banaco, o outro de não sei o que, irmã. Assim, a gente fica um ambiente leve para falar sobre Pedro, coisas importantes. Agora eu chamo de Beto, não chamo mais de Banaco. Agora é só Beto. Viu? Além disso, você tá falando isso, a primeira live, esses dias eu postei, eu fiz um post, até vou corrigir isso depois lá nos stories. A nossa primeira live, assim, oficial do canal, né, foi com a Ana Karina de Farias, com a Cacá. Você falou que tinha sido com quem? Foi com o Banaco, mas o Banaco foi o segundo. Foi a Cacá que foi a primeira, lá, as lives do canal dos Berrecas. E o Pedro falou uma coisa, que a Cacá é minha referência nesse sentido, que em uma semana anterior, eu estava lendo um texto, um capítulo de um livro que a Cacá organizou, e eu estava lendo a Cacá, né? Aí, de repente, na outra semana, eu tô numa live com ela, eu falei, meu Deus, como assim, né? E agora a gente tem o prazer de poder chamar ela carinhosamente de Cacá, né? E poder trocar ideia com ela volta e meia ali, sempre que a gente precisa de alguma coisa dela, ou ela precisa de alguma coisa, a gente faz de prontidão. Mas eu lembrei que eu ia falar. A gente estava falando da questão de pessoas que nos escutam, né? E como o Berrecas Cast virou referência para muitas pessoas. Ô, Gustavo, fala aí, você já meteu carteirada por causa dos Berrecas, hein? A gente sabe, hein? Pedro, sabe disso aí, né? Não, você é Jamais. Conta essa história aí. Vai. Gente, eu não me recordo disso, me desculpe. Mas o que já aconteceu comigo, mas antes de eu entrar nisso, eu ia falar que o da Cacá do Cuidados Paliativos também foi sensacional. E todos eu escutei na academia, todos, porque uma coisa que eu ia fazer um adendo é que o podcast, ele é bom por causa disso, porque você não tem que parar alguma coisa para você observar, né? Só que uma coisa que eu falava para os meninos antes de eu entrar no podcast é que o podcast dos Berrecas você tem que ouvir 2 vezes. Uma para você escutar, outra para você estudar o que o cara tá falando. Para você falar e falar assim, gente, que demais isso que ele tá falando. Eu preciso parar e pegar referência, pegar de onde que ele tirou isso para eu buscar, porque cria um assunto, cria uma curiosidade a respeito daquilo que o cara tá falando. Mas fala aí, Lara. Sobre isso, de escutar mais uma vez, né? Não sei se acontece com vocês, mas eu, com frequência, escuto novamente, né? Os episódios. E, assim, parece que cada vez que eu escuto um episódio ali, eu pesco alguma coisa diferente que me chama atenção naquele dia. Não sei se é por causa de algo que eu estou vivenciando, se é por causa de algum caso, enfim, mas parece que cada vez que a gente escuta tem algo ali que chama atenção e que é um pouquinho diferente, você passa a ter um olhar diferenciado. É demais, cara. Eu ia falar do lance da carteirada, mas é que eu realmente não tô lembrando. O que eu lembro foram que pessoas foram atrás de mim e falaram assim, você não é o cara do Berrecas? Daí eu falei não, assim, mas não foi na clínica que você usou? Não, eu só faço parte do canal dos Berrecas, não é? Alguma clínica que você foi entrar, com algum profissional, eu não lembro a história. Isso, exatamente. Quem nunca? Sou Augusta Berreca. Exato. Mas, gente, sabe o que eu ia falar? Pra gente trazer alguns... Porque já tá chegando no fim do episódio. Vocês estão percebendo que a gente falou e não falou os dados ainda direito, né? Ai, Jesus. Mas, pra dar uma ideia, né, sobre o top 5
do podcast, né? Dos episódios mais escutados, ouvidos, enfim. Top 1, Amor, com Roberto Banaco, com 1.094 plays. Número show de bola. Difícil a ser batido. Só que logo em seguida vem o episódio Flexibilidade Psicológica e Soft Skills com o Thiago Alfredo Ferreira, que ele falou sobre ACT, que foi inclusive o episódio que o Gustavo falou, com 978 plays. Então você vê que eles estão pertinho ali, né? Top 3, da Cláudia e da Milena, A Arte de Ser Psicoterapeuta, com 641. Top 4, O Tabu, Consumo de Substâncias Psicoativas, com Cigarrinha do Pedro. Diabo, com voz de A Manga veludo. Rosa. Com Pedro Quaresma, foi um episódio que não fazíamos ideia de como gravar um podcast. O Pedro é o cara conhecedor do podcast, ele foi ajudando. Pedro, a gente deve. Muito obrigado, tá? Aqui no. Formalmente. Inclusive, aqui, né? formalmente, porque você abriu em nós uma possibilidade de transformar a forma como a gente se comunica com as pessoas, não só no podcast, mas em lives e na nossa vida profissional, no podcast presencial aqui também. Uhum. De preparar o conteúdo, de ir a fundo, de trazer algumas curiosidades, de deixar o bate-papo mais leve. Cara, você é... Eu ia falar um palavrão, mas você é fera nisso. Muito obrigado. É isso aí. E ó, a gente gerou todo um aparato de repertório para que agora, nesse podcast presencial, e em algum momento aí, na hora que a gente vai fazer nossas viagens aí, nós vamos fazer uma reunião aqui para gravar um podcast presencial aqui, fazer um churrascão. Você pode ter certeza que isso aí tá com os dias... Nossa. A mesa é grande, cabe todo mundo. Isso aí. Show. Top 5 do podcast, né? O último que falaremos agora é o Viver uma Vida com Sentido, de Mônica Valentim. Então, um top 5 forte, né? Muito bem escutado. E é assim, e os outros episódios daí estão na mesma linha do da Mônica, né? Daí é de ali batendo 500, 400. Então, estamos muito bem e eu fico muito feliz de fazer parte disso tudo. Nunca me imaginei fazendo parte de uma coisa que... Totalmente despretensioso. Profissionais, né? Inclusive profissionais aí com, dão aulas e tudo mais, nos escutam e dão feedbacks. Eu estou muito feliz também por participar, fico feliz pelas palavras, eu sinto como se eu estivesse aprendendo junto com vocês, né? A gente está aprendendo junto, cada um no seu estilo, cada um do seu jeito. E agora, uma coisa me chama muita atenção nessa lista aí, sabe, Lucas? A presença da universidade pública dentre esses top 5. A gente está num momento político delicado no nosso país, e já há algum tempo, e se a gente for pegar, né, a maior parte dos professores que estão aí, ou foi formado por universidades públicas, ou foi formado por professores muito fortes da universidade pública. Se você for pegar Cláudio Oshiro, a Milena, Thiago Alfredo Ferreira, Roberto Banaco, todas essas pessoas, Mônica Valentim, todos passaram pela USP, pela UNB, pela UFSCar, que são todas universidades públicas e que têm formado analistas do comportamento, que depois viram formadores de opiniões e vão para outras universidades espalhadas pelo Brasil. Isso não dá para deixar de ver nessa lista aí, cara, sabe? Tem que... É interessante falar isso, né, para a gente fomentar o valor que tem a universidade pública e o acesso, a disponibilidade e a qualidade de profissionais, como o Pedro mesmo falou, né, que estão ali à frente fomentando, né. Porque a maior produção de ciência, de pesquisa vem da universidade pública, né, no nosso país. É disso que eu queria falar, assim, as universidades particulares são muito boas também, né? Não é questão de ser uma melhor ou outra pior. O que eu estou dizendo, assim, da autonomia que elas têm para financiar a pesquisa, para financiar, para dar trabalho para o pesquisador, continuar produzindo conteúdo e formar outros pesquisadores, outros professores e tal. Nesse top 5 aí, a gente tem, assim, o Thiago Alfredo Ferreira é professor de universidade pública, agora ele está afastado. A Cláudia Oshiro também. A Mônica Valentim foi por muito tempo. O Roberto Banaco sempre foi professor na PUC, né, mas montou o paradigma e as pessoas que deram todo o respaldo ali para o programa de pós-graduação da PUC e tal, são todas pessoas da USP, né, ou da UNB, ou de outras universidades públicas do Brasil. Então, cara, não dá para fugir disso. E não dá para não olhar para isso, sabe? No momento de desmonte das universidades públicas, assim, de não olhar sério para a ciência, e por aí vai. Sim, da desqualificação, né, da ciência em si, né?
porque é complicado. Ser cientista no Brasil, ser pesquisador no Brasil, sempre foi difícil e agora está cada vez pior, está cada vez mais difícil, né? A iniciativa privada não favorece também e o desgoverno pior ainda, né? Então, Mas complicado. algumas pessoas ainda conseguem, né? Mas sim. é que eu acho que é um número baixo ainda, Sim. perto do que a gente poderia ter no nosso país. Mas consegue com dificuldade, você mesmo sabe disso. Você fez a sua iniciação científica, você sabe a dificuldade que você teve lá, você teve que recorrer à iniciativa privada para poder amparar ali questão de recursos financeiros, essas coisas, porque se fosse depender de iniciativas do Estado, seria bem difícil você ter feito a sua iniciação científica. Né? Mas, só para fazer para complementar minha fala do começo, Gustavo, são os Países Baixos, tá? Não é Nova Zelândia. Aquele nome que a gente não soube falar lá. Desculpa, gente, eu errei. Não me punam. Ô, Lucas, tem outro dado aqui que você mandou para a gente tem um recorde de 652 pessoas que ouviram o podcast em um só dia. Perfeito. Isso é muito legal também, né? Imagina quantas salas de aula isso dá, cara. Dá muita coisa. É muita gente. Isso sabe o que é interessante, Pedro? Às vezes a gente vai falar sobre... Desculpa, Lara. A gente vai falar sobre canal dos Berrecas, sobre essas iniciativas da análise do comportamento, divulgação da análise do comportamento. O nicho de psicólogos, analistas do comportamento, né? Se a gente for fazer referência a isso, ele é muito baixo, ele é muito pequeno. Então, a gente tem um nicho pequeno e a gente está atingindo esse nicho com qualidade e com excelência. Saindo dele, inclusive, né? Sim, claro, mas... profissionais que não necessariamente são analistas do comportamento, que nem a Lara falou, né? Sim, mas o que eu quero salientar aqui é que a gente está conseguindo alcançar esse público, apesar desse público ser um público pequeno, né? Então, às vezes as pessoas... o canal monetiza já? Eu falo, não, é muito difícil monetizar, porque a gente pegou um nicho específico, a gente pegou um nicho específico desse nicho específico. Então, fica muito difícil você ter um número bom de visualizações, né? Queria aproveitar que o Pedro trouxe esse dado, né, da sala de aula. Um outro dado que me chamou a atenção aqui, né, nos gráficos que vocês emitiram, foi da faixa etária do público, né? Então, assim, majoritariamente o nosso público está ali, entre 23 e 27 anos. Mas eu achei bem interessante ver que provavelmente são pessoas que deve, né, ser pessoas que acabaram de entrar na universidade, que tem um percentual ali que está de 18 a 22 anos. Essa 18 anos é uma faixa etária é bastante jovem, então você pensar que as pessoas estão se interessando pelos temas aqui, tão precoce, digamos assim, para a formação acadêmica, né? E também nós temos, né, pessoas com mais de 60 anos acompanhando o podcast, né, pelas estatísticas ali do Spotify. Pega uma faixa etária muito ampla, né? Temos, claro, a idade majoritária, mas assim, está atingindo as diversas idades, isso é muito legal. Então, conhecimento não tem idade, né? Ele pode ser para qualquer um. E olha que engraçado, você falou do percentual ali dos 18 aos 22 e é o mesmo percentual dos 45 aos 59, né? Então, assim, a gente acaba atingindo todas as idades mesmo, que legal, meu. Pedro, você tem uma dica, né, que você guardou aí como carta na manga, você quer mandar ela agora? Indicações para o pessoal que está nos ouvindo? Eu tinha pensado aqui em deixar esse finzinho do nosso episódio de balanço do Berrecas Cast Kit Dia de Lab, para cada um de nós apresentar uma indicação de livro. Eu trouxe aqui né, que é sobre comportamento e cognição, que é o número 1, é o primeiro exemplar dessa coleção que foi editada pela Ezetec e foi organizada pelo Roberto Alves Banaco. Então, assim, nesse primeiro livro, a gente tem todas as grandes referências atuais da análise do comportamento, e a gente tem Nilza Micheleto, Maria Amélia Matos, tem aqui Maria Landeri, Teia, Deise das Graças de Souza, Júlia de Rose, então tem muita gente boa nesse livro, que é um livro histórico, não tem mais para vender. Você vai achar talvez num sebo, assim, talvez a coleção inteira. Então, foi um livro que me impactou muito profissionalmente, por isso eu queria deixar como sugestão para vocês. E é raridade. Eu sempre quis ter essa coleção e eu não acho para comprar.
Peraí, você não é digno. É igual vocês têm coerção do Sidman e eu morro de inveja. Vocês não, o Luciano tem. Eu não consegui achar pra comprar. Você sabe que... Eu mosquei, cara. Deveria ter comprado quando tinha. Eu ainda. comprei no meu segundo ano de faculdade, num sebo, e eu paguei R$ 80. Esses dias eu fui pesquisar, eu visualizei ele por R$ 500, cara. Olha lá, o Pedro tá com coerção também. O Pedro também ele é abusado, né? Eu tenho dois. Você tem Tem dois? dois? Você sabe que vale manda pra ouro isso mim. aí, né, Pedro? Pô, Você sabe que manda vale pra ouro mim, isso aí, manda. né? Não vai mandar porque eu sou TCC, senão eu iria mandar. É isso aí, é isso aí. Viu? Deixa eu falar. Olha, eu vou pegar dois aqui que para nós aqui, desde quando começamos a fazer roteiro para o canal dos Berrecas, eles foram referência, né? Não sei se você vai falar sobre algum deles. Vou falar um depois desse. Tá. O Princípios Básicos de Análise do Comportamento, do Márcio e do Guto, que para a gente foi referência em quase tudo que a gente produziu de conteúdo lá no início do canal dos Berrecas. Como porta de entrada Lara, eu queimei um cartucho seu, Lara? A Lara tava mostrando ali. Não, tá. E outro que eu não posso deixar de falar, ele foi formulado pela Kaká, que é o Teoria e Formulação de Casos em Análise do Comportamento. Esse também para a gente, assim, para quem quer estudar caso clínico e tal, entender um pouquinho melhor ali, show de bola. Eu vou pelo lado das autobiografias, né? Sei que a gente está falando de conhecimento, mas tem um livro muito bom que foi lançado pela UFPR esse ano, que é o do História da Análise do Comportamento no Brasil em Autobiografias, que tem histórias das nossas referências aí, e é uma maneira da gente conhecer um pouco mais da história, né, de quem a gente lê e estuda tanto. Então, eu indicaria esse e o do Cotidiano Científico, do Skinner, também, que é do Robson Cruz. São dois livros que eu gostei bastante nessa linha. Clara, pode falar que eu tenho umas par de indicação, mas pode falar. Ai, gente, eu também queria falar de vários, né? Mas eu vou puxar a sardinha aqui para o pessoal de Curitiba, que eu gosto muito. O pessoal do IAC, a Juliana e o Paulo Abreu. Eles lançaram, né, esse livro aqui. Esse é o mais antigo, tem o mais novo deles, que é o dos transtornos, né, psicológicos e terapias baseadas em evidências. Mas o meu favorito é esse aqui da ativação comportamental, porque eles fazem uma releitura, né, da ativação comportamental a partir da análise do comportamento. E, inclusive, né, mesclam a ativação comportamental com o FAP, né, com a ACT, e é bem interessante a parte, né, das supervisões ali também e dos grupos de troca que está relacionado com a questão da DBT, né? E a última indicação, aproveitar e fazer um merchan aqui, é o livro do Lucas, da Ana Laura e da Flávia Nunes, né, que foi lançado agora, que é Luto, Teoria e Intervenção em Análise do Comportamento. Então, quem quiser estar lá na CRV, eu participei da escrita de um capítulo que fala sobre luto por suicídio, então deixar aí a dica e o merchan do nosso livro. Perfeito, né? Perfeito. Bom, tá, vamos lá. Eu vou devagar. É que eu sou meio louco, então eu já li alguns. Acho que eu só não li. Se for TCC, a gente vai cortar, tá, do episódio. Só pra você saber. Então agora o que eu vou falar? Não, brincadeira. Eu só não li ainda Gustavo, não se alongue muito, que a gente já tem um monte de depoimentos de pessoas que mandaram pra gente aqui falando sobre os episódios preferidos delas. Sim, exato. Eu vou primeiro falar dos livros que a ArtMed lançou, que é da Kaká, que eu acho que o Luciano falou, Clínica Analítico-Comportamental, os dois, tanto o livro azul quanto o livro verde, mas para mim, o melhor livro que eu li dentro do behaviorismo, é que eu ainda não li a do Skinner, dos Skinner Foundation, né, que são os escritos que eles estão lançando, que é da capa vermelha, esses ainda eu não li, mas para mim é um e-book de graça, escrito pelo Diego Zílio, Natureza Comportamental da Mente, Behaviorismo Radical e Filosofia da Mente. É o melhor livro que eu li de análise do comportamento na minha vida, depois de questões recentes na análise do comportamento do Skinner. É sensacional. E terapia cognitiva comportamental da Judith Beck. Mas deixa para depois isso. O cara é SMR. Então, acho que, Pedro, né, poderíamos já... Voz de veludo, assume aí o comando e toca para os nossos comentários finais dos depoimentos que recebemos dos nossos queridos e queridas. Agora o que a gente pode fazer é fazer uma coletânea aqui dos depoimentos que nós recebemos por áudio nos grupos de WhatsApp, de pessoas que acompanham o Berrecas Cast Fit Dia de Lab, que curtem a gente, que conversam com a gente a respeito dos episódios em off, em box, e agora vou deixar o espaço todo para eles aqui. Então, aqui,
aqui tem um momento de fama para você que ouve a gente. Aperta o play.